Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa aula de controle. Nós vimos na última abordagem que as malhas cascata representavam uma ótima alternativa para compensar o efeito aqui do tempo morto. Era uma ótima alternativa. A malha cascata, nós temos uma malha interna e uma malha externa. E o investimento é essencialmente o investimento de um medidor de temperatura. Mas digamos que eu queira investir num medidor de temperatura e instalá-lo em outro local. Que alternativa nós temos? A alternativa da estratégia de controle antecipativa, conhecido como feed forward. A estratégia antecipativa, na realidade, ela é muito atrativa, o engenheiro químico gosta dela. Porque o engenheiro químico acredita nos seus modelos. Mas o grande problema dessa estratégia é que nós temos uma dependência do modelo. Então, digamos que eu invista nessa estratégia, eu não posso viver sem a estratégia feedback. A estratégia feedback é essa aqui, em que nós estamos com essa malha retroalimentada. E agora nós vamos usar a informação do medidor associado à temperatura de alimentação. E nós vamos atuar por antecipação. Vamos atuar por antecipação. Observe que a malha retroalimentada é com a letra C, mas a malha feed forward, ou antecipativa, é com a letra Y. A letra Y, no fluxograma de engenharia, representa um cálculo. Toda vez que nós tivermos que fazer um cálculo e usarmos esse cálculo, nós vamos usar a letra Y. E daí, por antecipação, nós vamos atuar na variável manipulada. Mais uma vez, nós trouxemos mais informações do processo. Essas informações foram obtidas a partir de sensores. E esses sensores, então, trouxeram mais informações a respeito do processo. E isso permite, então, que nós tomemos uma melhor ação de controle. Abramos e fechamos as válvulas de controle de forma mais adequada. A diferença é que aqui, o que acontece? Se a temperatura cair, eu não espero que a temperatura de saída caia. Eu, por antecipação, mexo na válvula, fazendo e compensando o efeito dessa diminuição de temperatura. Então, observem que aqui não vai a letra C, porque não é uma malha retroalimentada. A grande questão é que eu sou obrigado, numa malha antecipativa, medir os principais distúrbios. Então, eu sou obrigado a medir os distúrbios. E aí compensá-los. Aí nós compensamos esses distúrbios. A grande questão é que, normalmente, eu não tenho um único distúrbio apenas. Por exemplo, as alterações decorrentes da variação de vazão de F1 continuarão existindo. E de TA continuarão existindo. Numa malha cascata, isso não é um problema para nós, porque elas serão, no caso, vistas aqui, na temperatura de saída.
Então, é uma alternativa interessante, mas principalmente quando o distúrbio que afeta o sistema, ele é significativo e é de fácil medição. E, nesses casos, nós vamos ter uma melhora significativa no desempenho do controlador, principalmente nos casos onde nós tivermos um elevado tempo morto. Certo? Então, só vou usar essas estratégias se a malha de controle, se o sistema tiver um elevado tempo morto. Tempo morto é o grande vilão das nossas malhas de controle. E como é que fica isso em termos de estrutura? Isso fica assim. Vamos voltar à nossa representação do sistema. A planta continua sendo representada em bloquinhos marrom. As conexões, como antes. Agora, o que nós temos é um dos distúrbios sendo medido e os outros não. Então, vou colocar os demais distúrbios. Vou colocá-los aqui, entrando por cima. Então, esses distúrbios que estão entrando por cima, eles continuarão afetando o sistema, que é o TA e o FI. O distúrbio que será compensado o efeito é o TI. Pelo fato de nós termos um medidor lá, esse é o TI3. A gente continua aqui alterando a vazão de alimentação, que é a variável manipulada. Eu vou representar de forma simplificada, mas tudo que nós representamos na primeira malha de controle continua válido. Eu vou simplesmente representar aqui o Q como X de Q. Entrando, esse aqui é o tanque, tubulação. A malha de controle feedback tem que existir, porque ela que vai compensar o efeito dos demais distúrbios. Então, o que é malha de controle agora? Então, vamos continuar representando em azul. Esse aqui é o controlador feedback. E aqui nós vamos ter o controlador feed forward. Então, o TY vai ser esse cara aqui. Ele vai pegar a informação vinda do distúrbio e vai atuar somando uma correção aqui. Então, daí nós somamos essa correção. E essa correção vai somar a ação vinda da malha retroalimentada, que é a malha TIC2. Essa malha continua atuando. A diferença é que agora eu não vou esperar o sistema alterar e prejudicar o sistema com a variação de temperatura. Eu vou, por antecipação, compensá-lo. O resto da malha é como nós vimos antes. Essa é a estratégia
feed forward. A maioria dos engenheiros químicos adora essa estratégia feed forward. Ela exige que eu tenha um bom modelo. Esse é o ponto, porque eu tenho que saber o quanto eu vou ter que abrir de malha para compensar o efeito desse distúrbio na saída. Então, ela é uma estratégia interessante quando o distúrbio é significativo. Mas se o distúrbio não é significativo, ou se tem mais distúrbios, ela deixa a desejar. Como muitos engenheiros químicos acreditam de forma que os seus modelos são significativos e corretos, essa é uma estratégia que o engenheiro químico, de uma maneira geral, gosta. Mas se eu tivesse que investir em um controlador apenas, ou melhor dizendo, se eu tivesse que medir em apenas a adição de uma medição a mais, um medidor a mais de temperatura, para esse caso eu usaria a malha cascata. Observe que tanto a malha antecipativa quanto a malha cascata só fazem um investimento de um medidor apenas. Não há acréscimo de variável manipulada. Então, são mais informações que eu tenho do sistema, e essas informações, então, permitem com que eu tenha uma tomada de decisão, que é, em última instância, abertura e fechamento da malha de controle. Então, essa é a ideia por trás da malha antecipativa. E com isso, então, nós terminamos a primeira parte aqui desta semana, dos vídeos dessa semana. Um bom resto de semana para todos.